E aí, gente, beleza? Eu sou o Pedro Bruno. Eu vou ser um dos orientadores desse mini curso Ordenando o Caos, Algoritmos de Sorte em JavaScript, onde a gente vai tentar ensinar para vocês a importância dos algoritmos de ordenação na organização e na manipulação dos dados, que é algo que hoje em dia é essencial na programação, que é muito utilizado. E assim a gente vai tentar ensinar a vocês como você vai desenvolver o raciocínio lógico para chegar nesses algoritmos e ter a capacidade de resolver problemas com base neles. Isso mesmo. Eu sou o outro orientador, eu sou o Naman Alexander, e juntamente a isso a gente vai introduzir vocês, aos algoritmos de ordenação e implementar algum dos principais tipos de algoritmos de ordenação, como o Bubble Sort, o Merge Sort e o Quick Sort. A gente vai aplicar em JavaScript e vamos analisar o resultado de cada um, como cada um se sai e etc. Hoje eu não vou dar essa aula sobre recursividade, vai ser somente o Pedro. Beleza? Então vamos começar a aula agora sobre recursividade. Pois bem, gente, então a gente vai começar aqui agora falando sobre recursividade em JavaScript. Mas você pode estar se perguntando assim, mas por que a gente vai ver sobre recursividade se o curso seria sobre algoritmos de sorting? Bom, é porque os algoritmos de sorting, os algoritmos de ordenação, alguns deles utilizam a lógica da recursividade para serem implementados. Então a gente precisa entender sobre o que é a recursividade em si, essa lógica, essa abordagem, para entender a lógica dos algoritmos de sorting. Então, a gente vai agora aqui falar um exemplo. Então, um exemplo muito utilizado para entender primeiro essa primeira lógica do que é a recursividade são essas bonecas russas, que são bonecos grandes que quando você abre tem outra boneca quase muito parecida dela com dentro. E aí você abre e tem outra, e abre e tem outra, e tem abre e tem outra, e elas vão tendo várias bonecas menores dentro delas, mas que aí você coloca essa bonequinha bem pequenininha dentro de uma grande, meio que ela vai de frente para trás e de trás para frente para voltar ao formato original. Essa lógica é a lógica por trás da recursividade. Então, o que é recursividade em si? É basicamente uma função que chama a si mesma para resolver um problema. Ela vai dividir esses problemas que são muito complexos em subproblemas menores. Que nem a boneca russa, ela tem uma boneca grande e ela se divide em outra pequena, que se divide em outras pequenas. Ela divide a si própria em pequenos problemas para conseguir resolver eles e depois voltam já resolvidos. Essa recursividade ela é muito utilizada em algoritmos matemáticos, em estruturas de dados, em estruturas de busca e em outras coisas. Para entender sobre a função recursiva, você tem que entender a diferença dela para a função iterativa. Bom, enquanto a recursividade ela resolve os problemas chamando a si mesma várias vezes, a iteratividade ela vai utilizar de estrutura de repetição, os loops, para executar um bloco de código algumas vezes. Ou seja, ela consiste em repetir um conjunto de instruções com uma condição até que essa condição seja satisfeita. E ela vai utilizar para isso os loops, utilizando, por exemplo, as estruturas de repetição do for, while, do while e etc. A iterativa ela é mais eficiente em termos de memória, porque ela vai guardar menos informações na memória para fazer executar o código. E para alguns casos, ela é mais fácil de entender em alguns pontos e de depurar do que as soluções recursivas muito profundas. Mas às vezes a recursividade vai se tornar mais interessante do que a iteratividade. Bom, vamos para exemplificar um pouco mais aqui dessas coisas, para não ficar tão teórico, a gente vai tentar utilizar aqui o exemplo do fatorial. Bom, o que é um fatorial? Você deve se lembrar mais ou menos. Fatorial é um número natural que é o produto de todos os números inteiros positivos de um até esse número. E ele é representado quando tem uma exclamação após um número. Por exemplo, um fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes um.
fazendo essa continha, vai dar 120. Então, o fatorial ele pode ser calculado para números naturais e não negativos. É importante que não seja negativo. Agora, indo de fato para o exemplo, a gente vai aqui tentar fazer uma função que vai calcular o fatorial de um número utilizando a abordagem iterativa. Bom, aqui é uma função fatorial que vai pegar n como argumento. Dentro dessa função, a gente vai criar uma variável resultado, que ela recebe o valor de 1. E 1 é o menor número possível para um fatorial, porque ele tem que ser um número natural e não negativo. Então, o menor resultado possível é 1. Beleza. Então, a gente vai criar agora um loop for, que vai receber uma variável contadora i. E enquanto essa variável contadora, que começa em 1, ela for menor que o número n que a gente vai colocar depois, ela vai continuar somando de 1 em 1. Então, a variável i começa em 1 e vai somando de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, vai somando de 1 em 1 até chegar no número n, que é o valor de n que a gente vai estabelecer em algum lugar. Certo? Enquanto esse loop for estiver rodando, ele vai calcular essa multiplicação, que vai pegar o resultado e vai multiplicar pelo valor do contador i. Então, ele depois, enquanto estiver acontecendo isso, ele vai fazer isso, ele vai continuar rodando o loop. Quando isso não tiver mais nessa condição do i for menor ou igual a n, ou seja, o valor de i ultrapassou o valor de n, o loop for termina e então vai retornar o resultado, que essa é a chamada iterativa. Se a gente colocar aqui um console log para aparecer no console o que é o resultado do fatorial iterativo de 5, ele vai calcular o fatorial de 5, que dá 120. Ele vai calcular de forma iterativa esse resultado. Agora a gente vai aqui ver um outro exemplo, que é o mesmo exemplo de fatorial, só que agora utilizando a abordagem recursiva. A gente vai criar de novo essa função fatorial, que recebe n como argumento, mas agora a diferença é que a gente vai criar uma condição, onde se n for igual a 0 ou n for igual a 1, a função vai retornar o valor de 1. Mas se ela for maior que 1, a função vai retornar n vezes a própria função, mas agora recebendo n menos 1 como argumento. Ou seja, se a gente vai querer calcular o fatorial de 5, por exemplo, a função ela vai verificar 5 é igual a 1? Não. 5 é igual a 0? Também não. Então, é maior do que 1 e 0. Assim, ela vai calcular 5 vezes fatorial de 4. E aí isso vai chamar a função novamente, pois ainda não chegou em 1. Dessa vez ela vai retornar 4 vezes fatorial de 3. Depois 3 vezes fatorial de 2. Depois 2 vezes fatorial de 1. E enfim vai chegar no fatorial de 1, que vai retornar o valor 1. E aí o fatorial de 1 é o que a gente vai chamar de caso base, que é o que vai colocar um fim nesse loop que está a função. Sem esse caso base, a função iria entrar em um loop infinito, o que não é bom para o código e para o computador, porque ele começa a travar muito. Então, a importância do caso base é justamente pôr um fim na repetição na função. E então, quando a função ela vai chegar no fatorial de 1, ela vai retornar o valor 1, beleza? Esse resultado ele vai ser usado para completar o resultado do fatorial de 2, que ele tinha ficado pendente na memória do computador. E aí ele vai conseguir fazer o resultado, que é 2 vezes fatorial de 1. Aí dá 2. E o 3 também vai conseguir o seu resultado, porque agora a gente tem o fatorial de 2. E o fatorial de 3 vai ser 3 vezes o fatorial de 2, que é 6. E aí o 4 vai conseguir se completar, que é 4 vezes o fatorial de 3, que vai dar 24. E por fim, com o fatorial de 4, a gente vai conseguir o fatorial de 5,
que é o que a gente queria no início. 5 vezes o fatorial de 4 vai ser igual a 120, que é a saída que vai ter no console log aqui nesse exemplo. Então, basicamente, ela assim que funciona a função recursiva. Ela vai dividir o problema em subproblemas menores e essas partes ela vai juntando uma a uma de baixo para cima, entre aspas, né? Ela vai juntando do menor para o maior para conseguir o resultado do problema inicial. Primeiro ela vai dividir o fatorial de 5 em vários até chegar em fatorial de 1. O fatorial de 1 a gente sabe, que é o caso base. E aí nisso ele vai usar o resultado do fatorial de 1 para calcular o fatorial de 2, depois para calcular o fatorial de 3, o fatorial de 4 e enfim o fatorial de 5, que é o que a gente quer. Esses são, então, os componentes fundamentais de uma função recursiva. O primeiro, um dos mais importantes, é o caso base, que é a condição que vai interromper a chamada recursiva de acontecer infinitamente. Se não tiver um caso base estabelecido, a função recursiva vai se chamar infinitamente e vai travar o código e provavelmente não vai rodar. Por isso a importância do caso base. Enquanto a chamada recursiva é o que vai chamar a função de novo. Ela vai se chamar várias vezes. E assim, cada vez que ela vai se chamando, ela vai dividindo o problema e vai se aproximar cada vez mais do caso base, até que chegue no caso base e, enfim, consiga o valor necessário para ir juntando os resultados para atingir o que a gente quer de verdade. Agora que você já entendeu um pouco melhor de como que funciona a lógica por trás de uma função recursiva, a gente vai tentar usar aqui um exemplo um pouco mais complexo, que seria sobre a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci, ela é uma série de números onde cada termo é a soma dos dois anteriores e começa por 0 e 1. Aí, então, começando por 0 e 1, a sequência seria, né? 0, 1, 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. E vai seguindo assim infinitamente. Essa sequência, a lógica da sequência de Fibonacci é encontrada em várias coisas, né? Na matemática, na computação e até mesmo na natureza, por exemplo, com a proporção que se faz utilizando essa sequência, dá para utilizar, é visto isso em muitos lugares assim na natureza mesmo, como em flores, em conchas de animais, e enfim. A gente vai agora aqui fazer um exemplo prático, utilizando a lógica da sequência de Fibonacci, utilizando a recursividade. A gente vai criar uma função Fibonacci, que ela vai receber n como argumento, onde esse n vai ser a posição de Fibonacci que a gente quer descobrir. Ou seja, se o n for 3, Fibonacci de 3 vai retornar o terceiro número da sequência, que é 1. Pois é a sequência de Fibonacci até o 3, né? O 0, o 1, 1. 0 mais 1 é 1, então o terceiro número da sequência é 1. A gente então vai criar duas condições, que são os nossos casos base. A primeira condição é, se n for igual a 1, ela vai retornar 0. Se n for igual a 2, ela vai retornar 1. E esses dois são os nossos casos base para a função de Fibonacci. A função ela vai ser interrompida quando esses casos básicos chegarem. E aí não vai haver mais as chamadas recursivas. Enquanto as chamadas recursivas estiverem acontecendo, vai continuar rodando. Agora a gente vai criar a chamada recursiva. Ela vai retornar a soma de dois números que estão nas duas posições anteriores ao número n. Então, por exemplo, se um n for igual a 4, ela vai chamar Fibonacci de 3 mais Fibonacci de 2. E assim vai haver outra chamada recursiva. No caso, Fibonacci de 3 é o quê? É a Fibonacci de 2 mais a Fibonacci de 1. E aí, a Fibonacci de 2 e a Fibonacci de 1, a gente já tem um resultado, porque são os nossos casos base. Ou seja, a função vai fazer as chamadas recursivas até que chegue no caso base. Para assim, a gente vai adquirir os valores necessários para encontrar o que a gente quer.
No exemplo aqui de Fibonacci de 5, ela vai então se dividir e tentar encontrar a Fibonacci de 4 e a Fibonacci de 3. A Fibonacci de 3 vai se dividir e tentar encontrar a Fibonacci de 2 e a Fibonacci de 1. A Fibonacci de 4 vai se dividir para encontrar a Fibonacci de 3 e a de 2. E a Fibonacci de 3 vai se dividir para encontrar a Fibonacci de 2 e a de 1. A Fibonacci de 1 e a de 2, a gente já tem os resultados. Então agora a gente já dividiu a Fibonacci de 5 em várias, a gente tem o valor de Fibonacci de 1 e de 2, que é Fibonacci de 2 retorna 1 e Fibonacci de 0, não, Fibonacci de 1 retorna 0. Então, com esses valores, a gente vai conseguir a Fibonacci de 3, que é justamente a Fibonacci de 2 mais a Fibonacci de 1. Ou seja, é 1 mais 0. Pode pular. Sendo assim, a Fibonacci de 3 é 1. Já a Fibonacci de 4, que era a Fibonacci de 3 mais a Fibonacci de 2, vai ser 1 mais 1. Então a Fibonacci de 4 vai ser 2, enquanto a Fibonacci de 3 é 1. Já a Fibonacci de 5, que era a Fibonacci de 4 mais a Fibonacci de 3, vai ser 2 mais 1, que é 3. Então essa é a lógica utilizada nessa função que calcula a Fibonacci utilizando a abordagem recursiva. Ela vai dividir o problema em vários problemas menores até atingir os casos base. E com o resultado desses casos base, ela vai se somando, juntando as informações até chegar no que a gente pediu inicialmente. Enfim, então, uma função recursiva, ela vai chamar a si mesma repetidamente até que chegue nos casos base que a gente definiu. Ela vai criando várias cópias dela mesma e enquanto não chegar no caso base, as funções vão ser chamadas novamente e vão ficar pendentes lá na memória do computador. Então, resumidamente, a diferença de uma função iterativa para uma recursiva é que na maioria dos casos a função recursiva acaba criando cópias dela mesma várias vezes, o que consome muita memória, muito mais memória do que a função interativa, e pode deixar o programa mais lento. Mas a vantagem de uma função recursiva é que em alguns casos ela pode facilitar e muito e simplificar a compreensão dos problemas. Porque como você percebeu, a abordagem interativa, ela é assim relativamente mais simples de compreender, ela é um pouco mais passo a passo. Ela pode se tornar um pouco mais fácil de ser interpretada. Enquanto as funções interativas elas podem ser mais eficientes, elas consomem menos memória realmente. Elas são muito complexas de serem codadas, elas são muito grandes às vezes. Mesmo ela sendo muito eficiente, ela pode ser muito complexa. Então, em alguns casos, onde tem um problema assim, um problema complexo, a função recursiva, ela é mais simples de ser implementada e mesmo que ela seja mais lenta, ainda assim ela vai ter essa vantagem de ser um pouco mais fácil de entender, fácil de escrever. E então, nesse exemplo aqui que a gente colocou da preguiça e da ovelha lá de Isotopia, é que a preguiça, apesar de ser lenta, ela consegue fazer o trabalho dela ali na velocidade dela. Em algum tempo ela chega no resultado, mesmo que demore um pouco, mesmo que não seja mais eficiente e tal. Enquanto a ovelhinha, né, com essa imagem, tem vários papéis, várias coisas para escrever no código muito complexo. E às vezes é um problema simples, às vezes é uma coisa rápida que a gente quer fazer e fazer um algoritmo com a abordagem iterativa pode ser desnecessário, porque, mesmo que seja mais eficiente, acaba que se torna muito complexo. Então, a recursividade tem essa vantagem. Pois, gente, espero que vocês tenham entendido um pouco com os nossos exemplos, um pouco sobre essa questão da abordagem recursiva em JavaScript. Ela vai ser importante entender essa abordagem para a gente conseguir utilizar os algoritmos de sorting. Então, muito obrigado pela atenção e espero vocês nas próximas aulas. Bom, gente, aqui é o Naman novamente, né? Falei lá no começo. Só para avisar vocês que próxima aula nós vamos dar a introdução, eu vou dar, né, a introdução à lógica dos algoritmos, caso você não lembre muito bem, e dar uma palhinha sobre o algoritmo de sorte, já começar a introduzir
já começar a entrar nessa parte do algoritmo de sorting por si só mesmo. Então, esse slide já vai estar disponível para vocês verem se quiserem estudar. Então é isso, muito obrigado pela atenção e esperamos vocês na próxima semana.